Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. Continuando com a prova da UNB de 2014, o tema agora é Paleontologia e História da Vida na Terra, com essa questãozinha que tem esse gráfico e essa tabelinha. Nós vamos fazer as questões 127 até 131. Esse gráfico, então, ele mostra para você aqui em pontilhado, vou botar em amarelo, esse pontilhado que está agora amarelo é o gráfico da concentração de oxigênio na Terra nos últimos 400 milhões de anos. E esse aqui em roxo, contínuo, é o gráfico da concentração de gás carbônico no mesmo período. E aqui nós temos as eras geológicas, o mais embaixo é mais antigo e mais de cima é o mais recente. Tá? E aqui você tem marcos, tá? Tem 65 milhões de anos, 245 milhões, idade dos peixes, dos invertebrados, isso e aquilo, tem o nome dos períodos e aqui alguns eventos que foram acontecendo. O gráfico acima, que no caso está do lado, ilustra a concentração de gás carbônico e de oxigênio na atmosfera terrestre ao longo dos últimos 400 milhões de anos. Na tabela são apresentadas informações acerca do tempo geológico na Terra e, tendo o gráfico e a tabela como referências, julgue os itens de 127 a 130 e assinale a opção correta no item 131. 127. A reconstituição da história da passagem do tempo geológico na Terra mostra que ocorreu uma sucessão ordenada de organismos há mais de 2 bilhões de anos. Então nós temos aqui os primeiros seres surgindo no Proterozoico, ele marcou 2 bilhões e 800 milhões de anos. Então a 127 está correta. 128. Antes de a quantidade de CO2 na atmosfera terrestre ter alcançado o seu maior pico, já existiam na Terra organismos capazes de realizar reações químicas, como a descrita pela equação abaixo. Você tem gás carbônico, água, faz um carboidrato e oxigênio. Isso aqui é a fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Plantas e algas. Você já tem plantas e algas aqui no Proterozoico, já tem cianobactéria fazendo fotossíntese aqui no Proterozoico, antes do Cambriano. Aí você olha, mas o pico então ele surgiu aqui no 400 milhões de anos. 400 milhões é muito mais recente do que essa idade aqui, 2 bilhões e 800 e tanto. Então, tá correto, certo? Errado. Por quê? Porque esse aqui é o maior pico nos últimos 400 milhões, mas você não sabe o que aconteceu antes. Tá? Antes, na verdade, você tinha concentrações até maiores e não está aparecendo aqui no gráfico. Então não tem como dizer. Isso aqui foi invalidada, foi anulada, porque você não tem essas informações para responder a pergunta. 129. No período carbônico, que é um troço estranho, a beça, porque todos esses nomes estão em português brasileiro, menos esses dois que estão em português europeu. No Brasil a gente chama isso de carbonífero e esse de permiano. Em Portugal eles chamam isso aqui de câmbrico, por exemplo. Então ele misturou aqui e eu não entendi muito bem por quê. Parece, sei lá, estranhão. No período carbônico, carbonífero, ocorreu a redução dos níveis de CO2 atmosférico para um nível semelhante aos dos dias de hoje. Olha só aqui, é nessa altura aqui que ele vai diminuindo e fica nessa, mais ou menos por aqui é o carbonífero, nessa quantidade que está parecida com a quantidade dos dias de hoje. Devido ao enterramento de grande parte do CO2 convertido em carbono orgânico durante a fotossíntese. Pô, que horrível esse enterramento. Se eu não me engano, ela foi anulada também. Tá? E eu não gosto dessa expressão enterramento. O que aconteceu nesse período é que as plantas terrestres surgiram, tá? Surgiram no final do Devoniano, no início do Carbonífero, surgiu planta terrestre, começou a ter muita fotossíntese e houve um sequestro de carbono muito grande. Muito do gás carbônico que estava na atmosfera foi para a fotossíntese. Então você tinha aqui o CO2 bem feliz na atmosfera, bastante CO2 na atmosfera, surgiram as plantas terrestres e começaram a fazer fotossíntese, começaram a crescer. Começou a ter floresta, carbonífero tinha até floresta e tudo mais. E esse crescimento todo vai exigir o quê?
carbono como matéria orgânica, que vem de onde? Da fotossíntese. Então, muito desse carbono foi sequestrado na forma de matéria orgânica, e aí o carbono da atmosfera diminuiu, como você vê aqui nesse gráfico. Enterramento dá uma ideia meio errada, porque nesse período também houve um soterramento bastante extenso de várias plantas, florestas inteiras em pântanos foram soterrados. Depois de muito tempo, isso veio dar origem ao petróleo. Depois de muito tempo, isso veio se transformar em petróleo. Mas carbono e carvão, né, gás, tudo mais. Por isso que o carbonífero tem esse nome, por conta das jazidas de carvão encontradas na Inglaterra. Agora, né, enterramento, ficou meio mais ou menos, Vamos dar uma olhadinha aqui na 130. Os períodos em que a concentração de O2 era menor e de CO2 era maior, onde que você está vendo isso? Aqui, ok? E nesse trecho todo para cá. O que acontece? Correspondem a períodos marcados por eventos de extinção de seres vivos em massa, extinções em massa. O que aconteceu aqui? Rolou uma extinção em massa? Rolou justamente a maior extinção em massa, a extinção Permo-Triássica. Foi surreal. A dos dinossauros não chega nem perto disso aqui. Quase que a vida toda do planeta foi pro buraco nesse evento. Agora, isso que está acontecendo aqui é justamente o Devoniano. Aí o Devoniano, não dá. O Devoniano não teve extinções em massa que seja assim tão significativa no meio do Devoniano. Tá? Então não corresponde à verdade. Isso aqui, mesmo que o gabarito esteja correto. Vou dizer aqui, o gabarito está dizendo que é correta. Porém, isso aqui faz parte do Devoniano e não é bem assim. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na 131. Quando as angiospermas surgem na Terra, os vertebrados adaptados para viver fora d'água somente na fase adulta, quem que é esse cara aqui? É o anfíbio. Tá? Ele quer dizer, anfíbios já existiam na Terra há pelo menos quanto tempo? Quanto tempo se passou entre o surgimento dos anfíbios e o surgimento das angiospermas? Vamos dar uma olhadinha aqui. O anfíbio, vamos marcar o anfíbio de verde. O anfíbio começa a surgir aqui, mais ou menos. Não está escrito, né? Mas põe aqui idade dos anfíbios. Está escrito 245 milhões, mas isso aqui não é bem verdade não, tá? Não é bem verdade não. Os anfíbios surgiram, para falar a verdade, 360 milhões de anos, mais ou menos. 360 milhões de anos já tinha anfíbio rolando por aí. E quando é que surgem as angiospermas? As angiospermas, vamos botar aqui de laranja, começam a surgir no Cretáceo, tá? Plantas com flor. Só que ele põe só essa data de 65 milhões de anos, que é o final do Cretáceo, mas as plantas com flores elas surgem no início do Cretáceo, há mais ou menos 125 milhões de anos. Então você tem aí uma diferença de 235 milhões de anos aproximadamente entre o surgimento dos anfíbios e das angiospermas. Tem essa resposta? Não tem. Mas se você subtrair os 245 dos 65, você encontra a resposta do gabarito, letra C, 180 milhões. Ok? O gabarito só está errado por apenas 55 milhões de anos. Mas, né, tudo bem, a UNB pode errar por 55 milhões de anos. Agora, experimenta você errar uma vírgula na prova de matemática para ver o que acontece, né? Mas tudo bem, a gente marca aqui com os dados que a gente tem, o máximo que a gente pode fazer é chegar nessa resposta aqui. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook. Se quiser saber mais sobre paleontologia, dá uma olhada no blog Xburgers, aqui o link na descrição do vídeo, dá uma olhada aqui embaixo, vai ter na descrição do vídeo
o link para o Cheeseburgers para saber mais sobre paleontologia, geologia e outras coisas. Então é isso aí, galerinha. Amanhã tem mais e até a próxima.